Raul Almeida e Hortência Martins são os convidados deste Enfoque. Hortência, olá, muito boa tarde. Começo por si. Amanhã é a primeira reunião da concertação social e os recados começam antes da reunião sequer a começar. Os patrões dizem, sobretudo a CIP, temem que tenha havido uma captura da concertação social pela CGTP, assim como do governo pelo Partido Comunista Português. É um receio válido quando olhamos, por exemplo, para o que aconteceu com a questão dos transportes, a convocação da greve e desconvocação, o valor do salário mínimo nacional. Bem, boa tarde. Eu também cumprimento a Alexandra e também o Raul Almeida. Tenho muito gosto em estar aqui no vosso programa e, de facto, eu não concordo que haja qualquer risco de que isso possa acontecer. Até porque este governo é o governo do PS, com o suporte parlamentar conhecido, mas mesmo o ministro, o primeiro-ministro, convocou desde logo a concertação social para amanhã. E o ministro Vieira da Silva é também um ministro que já demonstrou, no passado até, ter tido capacidade de, em diálogo, procurar um acordo até de médio e longo prazo, ou seja, um acordo que, quer da parte dos sindicatos, quer da parte dos patrões, todos desejam, que é ter estabilidade durante um determinado tipo de período. Ou seja, isso acaba sempre por ser vantajoso, quer para empregadores, quer para trabalhadores. Se conseguirmos fazer um cenário e conseguirmos estabelecer um acordo em que estejam definidos o que é que vai acontecer ao salário mínimo, mas também a outros aspectos que possam estar em causa na concertação. E a concertação é um espaço próprio de diálogo que o Governo e o próprio Primeiro-Ministro António Costa veio desde logo valorizar. Agora, há planos diferentes, no passado também era assim. Cabe sempre ao Governo a última palavra ou a definição das políticas concretas, mas a concertação social claramente tem um valor muito grande para o Partido Socialista. Eu penso que aquilo que se coloca é justamente a questão não tanto da última palavra, mas da primeira palavra, porque a decisão coube sempre ao Governo, ouvida à concertação social. São os termos. Esses são os termos. Mas, neste caso, o valor do salário mínimo nacional foi fixado no programa antes de ser ouvida a concertação social. Vieira da Silva diz que há espaço de manobra para discutir. O que pergunto é se já há uma perspectiva de aumento para os 530 e depois mais 5% em 2017, e isso já foi anunciado como promessas. Vão negociar o quê exatamente? Margem para negociar o quê, se isto já está decidido? Eu acho que o que foi decidido até, e o que vem no programa do Governo, é que se pretende que no final da legislatura se atinja os 600 euros para o salário mínimo. Mas vem isso, como vêm outras questões, no sentido até de definição, e está definida uma estratégia para a melhoria da economia, com vista à criação de emprego e com vista à recuperação dos rendimentos recuperação dos rendimentos mas as coisas estão todas ligadas à recuperação dos rendimentos dos portugueses. Isso faz-se através do salário. E, naturalmente, o salário mínimo é importante porque é sempre um referencial, não só que atinge os privados, mas depois também em termos da própria administração pública. Mas, aliado a isso, vem também os aspectos como a redução de custos de contexto, que também, ao nível da modernização, foi elencado como uma grande prioridade do Governo. Aliás, a senhora Ministra, que tem a cargo essa pasta, é a Ministra de Estado e da Modernização Administrativa, e claramente a esse nível pode haver também redução de custos que possam ser depois incorporados para que os trabalhadores, eu acho que uma empresa quer sempre que os seus trabalhadores estejam na medida do possível, com certeza, o melhor remunerados que seja possível, mas no fundo tem que todos trabalhar para isso. E eu acho que é isto também que está em causa aqui, é que exista uma estratégia do Governo para que haja recuperação da economia, por forma a que também a questão da
recuperação dos rendimentos dos portugueses se possa fazer num sistema de colocar a economia a funcionar para benefício dos trabalhadores. Que bem, não custa tanto à empresa este encargo, o aumento do salário mínimo, porque a economia cresceu e as pessoas estão a comprar mais às empresas. E, no fundo, também através da concertação social, também vai ver que se houver políticas que levem à redução dos custos de contexto, isso também vai beneficiar as empresas, porque, como se sabe, há muitos custos que, quer ao nível do sistema da justiça, quer ao nível dos tempos que se duplicam com o preenchimento de burocracia completamente evitável, porque, ao contrário do que foi dito, a burocracia não diminuiu, mesmo ao nível dos fundos comunitários. Deixe-me ouvir a opinião do Raul Almeida sobre a questão da concertação social. No fundo do Governo, disse ao Económico, Raul Almeida, que independentemente daquilo que fosse a conjuntura económica, era para chegar aos 600 euros e, portanto, havia aqui um desvincular da evolução do salário mínimo daquilo que é a evolução económica. Como é que isto é passível de ser negociado em sede de concertação social? Antes de mais, boa tarde, Alexandra. Cumprimentar a Hortência Martins. É sempre um gosto debatermos, já não é a primeira vez. Não, obviamente que isto é uma negociação que parte condicionada para logo à partida por parte do Governo. E que há uma mudança completa da equação onde se encontrava a concertação social, onde se fazia a paz social entre os diversos intervenientes na economia e que proporcionavam que a economia se desenvolvesse e crescesse, para um dirigismo político do partido que está no governo, não tendo ganho eleições, dos partidos que o apoiam, condicionados por uma central sindical. Portanto, o que nós vimos é, muito claramente, uma resposta a Arménio Carlos, que veio para a rua dizer que a concertação social tinha acabado. É digamos, um sequestro do primeiro-ministro derrotado das eleições por Arménio Carlos e pela CGTP, e que disse, são palavras textuais do primeiro-ministro, disse exatamente: a concertação social sim, mas quem manda é o Parlamento e é o Governo. As palavras é que não é uma Câmara Alta. Exatamente, não é uma Câmara Alta do Parlamento. Portanto, deixou de se privilegiar. Aliás, não é por acaso que este fim de semana Carlos Silva, da UGT, está sob ataque. Não é por acaso que a UGT, que foi uma aliada dos partidos moderados do centro que quiseram fazer desenvolver o país economicamente e que tem uma ideia de desenvolvimento global para Portugal, está sob fogo neste momento, e fogo que vem da própria ala mais radical, mais próxima do primeiro-ministro derrotado, que está a tentar fazer implodir a UGT por dentro para uma primazia da CGTP e para estarmos todos, trabalhadores, empregadores, parceiros sociais, debaixo daqueles que ainda este fim de semana mandaram uma mensagem a Nicolás Maduro na Venezuela a dizer: perderam por votos, arranjem outra solução para se manterem no poder. Portanto, é isto que temos em Portugal. Temos Carlos Silva, um homem equilibrado, a ser torpedeado dentro da própria UGT, ameaçou já com um congresso para clarificação da posição da UGT, tem com ele a maior parte das federações dos sindicatos da UGT, temos a CIP a dizer que isto não é negociação nenhuma, porque de facto diz-se 530, 557, 580 e 600. Tem que ser isto, agora vamos fazer uma reunião para os senhores aceitarem. Isto não é negociar. Portanto, não tem expectativa que Eu tenho expectativa, repare, porque há aqui uma coisa, eu tenho ainda alguma expectativa, porque contra a absoluta falta de senso do primeiro-ministro derrotado, contra este sequestro da CGTP, ainda há nos parceiros sociais a mesma credibilidade perante o povo português, perante os trabalhadores portugueses, perante os empregadores portugueses, que existia no anterior governo, que lhes dava o palco que mereciam. E como a Hortência Martins disse, e muitíssimo bem, decidia o Governo depois de ouvida a concertação social. Aqui não. Aqui o Governo anuncia, decide, vai ouvir a concertação social e depois não se sabe o que decidirá. Poderá até decidir, como é um Governo que neste curto espaço de tempo tem tido tanto avanço e retrocesso, dado o dito pelo não dito, até pode vir a decidir de acordo com a concertação social. Não digo que não. Viu-se em relação à sobretaxa, portanto, o que disse e o que veio fazer. Portanto, também pode acontecer em relação ao salário mínimo e a tudo aquilo
que prometeu. Agora, o princípio é mau. Resta-nos manter a esperança na credibilidade que a concertação social ganhou nos últimos anos, que pessoas como António Guterres, como o gente do socialismo democrático e que governou ganhando eleições, sempre respeitaram, que o anterior governo respeitou e que infelizmente é mais um tique de falta de democracia e de aceitação das regras implementadas que se manifesta agora por António Costa, o primeiro-ministro derrotado. Hortense, uma das perguntas que fazem os patrões é que vão querer perceber na reunião da concertação social quais é que foram os critérios para se chegar a este valor dos 530 euros, justamente questionando o desligar daquilo que é a evolução económica. Ainda hoje o Banco de Portugal vai rever em baixa o crescimento e a piorar aqui as perspectivas que afetam bem, sei, 2015, mas o cenário não é propriamente animador para os anos que aí vêm. Aliás, crescimentos acima de 2% antes de 2018, segundo o Banco de Portugal, não vão acontecer. Esta ideia de desligar, de facto, a evolução dos salários de referência da evolução económica não pode ser um tiro no pé naquilo que é, por exemplo, o indicador da produtividade? Alexandra, eu já tentei explicar que a produtividade, e há inúmeros fatores que não só os salários, que podem afetar muito a produtividade e até a rentabilidade. Portanto, todos sabem que ao nível da organização de uma empresa, há custos que acabam por pesar muito mais do que até os salários, dependendo da empresa em causa. Evidentemente, se falarmos nos custos de energia, por exemplo, é uma área que, se perguntarmos a todos os empresários, todos apontarão como fatores que têm muito peso. Mas já agora levam para a reunião da concertação. Eu percebi que a Hortense estava a querer dizer que aumenta-se os salários, mas haverá uma tentativa de desonerar as empresas com outro tipo de custos que pesam nas contas finais do dia. Perguntar se vão ser capazes, na reunião da manhã, quantificar essa desoneração que compensa aquilo que está quantificado, que é o aumento do salário mínimo. Bem, eu queria dizer, a propósito disso, que cabe ao Governo a definição da sua política e, ao contrário do que o Raul disse, é um Governo legítimo e é um primeiro-ministro legítimo também. Legal, mas não politicamente legítimo. E que infelizmente, ou felizmente para os portugueses, melhor dizendo, o ex-primeiro-ministro Passos Coelho não teve capacidade de gerar a maioria que, no fundo, gerasse um governo que se aguentasse num Parlamento consigo. Portanto, passando essa parte e compreendendo a amargura. Eu acho que os portugueses agradecem que nós temos que passar essa parte, mas só não posso aceitar que se esteja sempre a referir o atual governo como ilegítimo, porque nós temos que avançar. Exato, temos que avançar. E, portanto, repudio completamente que o governo esteja sequestrado de uma central sindical ou de qualquer outro partido. É um governo legítimo que viu o seu programa aprovado na Assembleia da República e, portanto, que também, já como foi afirmado pelo Primeiro-Ministro e pelo próprio Ministro Vieira da Silva, tem vontade de estabelecer um acordo na concertação social. Vai haver a primeira reunião amanhã e, portanto, penso que todos os parceiros, tanto de boa fé, todas as entidades que compõem a concertação social estarão certamente de boa fé no sentido de trabalhar por esse acordo e um acordo que seja de médio e longo prazo, que eu penso que é isso que todos desejarão para termos medidas estáveis e, portanto, cenários que possam ser adequados para todos poderem planear as suas vidas dentro das empresas ou os próprios trabalhadores de per si. Portanto, conseguem, o que é que levam para cima da mesa para os patrões para compensar o aumento de encargos? Pronto, eu já tentei dizer, a questão da modernização administrativa e da redução dos custos contextos é até apontado como um exemplo do que pode ser feito a esse nível e isso terá benefícios claros. Mas isso não entra, mas se isto entrar em vigor a 1 de janeiro, o salário mínimo nacional, sim, mas nós também já definimos, a modernização não entra a 1 de janeiro. Não, mas já houve coisas que foram anunciadas no primeiro Conselho de Ministros, como por exemplo ao nível da produção legislativa, que já há um compromisso que isso só é feito, mesmo tudo o que tenha efeito em relação às empresas, que seja só duas vezes no ano, janeiro e junho, creio eu. Portanto, isso pode até ser mais rápido e às vezes as grandes reformas são as pequenas, muitas medidas e não são as grandes reformas anunciadas. Mas queria ainda dizer que, relativamente ao passado, o que se viu foi que a contratação coletiva foi bloqueada pelo anterior governo. Portanto,
Neste momento não é disso que nós estamos a falar. Já a intenção de desbloquear e a questão de intenção clara de se chegar a um acordo. Agora, o Governo assume claramente a definição que lhe cabe da definição política que enunciou. É melhor se todos nós sabermos claramente o que é que estamos a falar do que, entretanto, algo passar por estar escondido, e eu penso que dentro das intenções e do que foi estabelecido há possibilidade de chegar a um acordo que eu acho que é o desejável por todos, não tenho a menor dúvida. Raul Almeida, do lado das empresas, as dúvidas são muitas sobre a concertação, a reunião da concertação social de amanhã. Este tipo de propostas, redução de custos, contexto, simplificação dos processos, no fundo, algo que vai desonerar as empresas, é capaz de convencer os patrões que de facto, o aumento do salário mínimo não vai pesar, ou vamos estar numa situação em que, como alguns dizem, pode haver até um bloqueio à criação de emprego? Não, eu acho que o grande risco é esse. E há aqui um ponto, entendamos-nos todos. Eu acredito, eu pessoalmente, as pessoas com quem lido diariamente, que há um entendimento que o salário mínimo deve ser o mais alto possível. Mas que Portugal tem um problema tão grande com o salário mínimo como tem com o salário médio nacional e com as desigualdades entre os salários mínimos e os salários de topo. Portanto, isso é um problema nacional perfeitamente identificado. Agora, como é que isto se resolve? Aumentando por decreto sem ouvir os parceiros sociais, fazendo este tipo de afirmações que menorizam a concertação social e lhe tiram o valor específico que realmente tem. E pondo do lado a negociação, porque amanhã o que há é chegar lá com estes números, pô-los em cima da mesa, os senhores aceitam ou não aceitam, e ter esta pressão permanente, e eu volto a repeti-la, não é por muito se repetir uma coisa que ela passa a ser verdade, esta pressão permanente da CGTP e de Arménio Carlos, isto não é bom para os trabalhadores portugueses. Porquê? O salário mínimo tem que ser o máximo possível. E a CIP diz, e bem, e a Hortense referiu, prometeu, aqui vamos ver ao longo deste tempo o que é que se cumpre disto ou não, dos custos de contexto. É importante, sim senhora, a questão da energia, uma série de custos que estão agregados à vida e ao funcionamento de uma empresa que são importantes e que podem libertar verba que pode ser transferida para salários. Mas temos que ver a evolução da economia, temos que ver como é que as políticas que o Governo tem para a economia vão funcionar na economia real. Eu tenho as maiores dúvidas com o desprezo absoluto que António Costa tem demonstrado pelo setor exportador e por este delírio de Galamba e de Centeno, que é manter as... Não, é verdade. Que é manter... Nós ouvimos aqui, ao longo dos últimos 2 anos, pelo menos, cada vez que se falava e que nos regozijávamos com o aumento das exportações, dizia-se, não, isto é Alta Europa, ou a Cimenteira, ou é a Sines. Portanto, o tecido empresarial português, felizmente, respondeu à crise talvez como nenhum outro no mundo. Passou dos mercados de zona de conforto, que seriam Espanha, Angola, Moçambique um pouco e Brasil, que eram os mercados lusófonos, e Espanha, mercado ibérico pela proximidade geográfica, para uma networking global em termos de exportações e que é uma mais-valia fantástica. Nós o que vemos é, não há uma palavra, não há um incentivo, não há uma visão neste sentido. O que vimos foi Galamba, foi Centeno dizerem que a economia portuguesa tem que andar com base no estímulo da procura interna, que é uma receita que se sabe perfeitamente. Nós não temos massa crítica, nós com 10 milhões de habitantes não temos massa crítica para, injetando dinheiro na economia artificialmente, fazer crescer a nossa própria economia. Isto assusta. Os patrões, ao ouvirem isto, eu não gosto de dizer patrões, os empregadores, ao ouvirem isto, têm todas as dúvidas, as mais fundadas dúvidas, para acreditar que a conjuntura vá num sentido que lhes permita um desafogo e que lhes permita manter a competitividade, produzir mais e melhor e poder pagar melhor aos seus empregados. É uma dúvida legítima, é uma dúvida que caberia ao Governo criar o ambiente de segurança para que os empregadores, para que os empregadores pudessem sentir este estímulo a aumentar de facto o salário mínimo. Infelizmente, todos os sinais políticos, isto não é por decreto, não é por folhas Excel, não é forçando
que se consegue, o que quer que seja, a economia real vai muito para além do dirigismo socialista, aliás, como se viu na Venezuela ainda no domingo passado. Não, mas por isso mesmo, desculpe, terminar, só para terminar, desculpe, o Raul também sabe, e todos sabemos, que a economia portuguesa não é só constituída pelas empresas exportadoras. As empresas exportadoras são muito importantes, mas as empresas que normalmente vivem do mercado interno e muitas delas fazem substituição. Não, substituição de impostos. Mais uma vez, está a confirmar não é isso que eu estou a dizer. As empresas que no mercado interno até substituem as importações também fazem um papel relevantíssimo para o país. E o Partido Socialista sempre afirmou, digamos, o seu apoio às empresas exportadoras, nomeadamente o têxtil e o calçado, que eu também conheço muito bem, porque durante anos mesmo no Parlamento trabalhamos sobre essa área. Agora, o impacto do salário mínimo também não é igual nas várias empresas e nos vários tipos de empresa. E isso também não pode estar fora da nossa discussão. Temos mesmo que terminar. Obrigada. O Enfoque termina por aqui.